Bom dia, meus queridos irmãos. É um prazer estar aqui passando uma mensagem para os irmãos neste dia de preparação, perto da entrada do santo dia do Senhor, do sábado. Eu queria fazer uma meditação com os irmãos sobre a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é a sabedoria infinita. A sabedoria verdadeira nasce na mente do Senhor, na mente de Deus. E se nós queremos ser sábios, verdadeiros sábios, entendermos a verdadeira educação, nós iremos buscar nas Escrituras inspiradas por Deus. Porque Deus inspirou o que estava na sua mente para passar para nós. Existe a educação verdadeira e a educação falsa. Vamos ler um texto da palavra para nós compreendermos esse assunto tão delicado. Em Colossenses, capítulo 2, fala Paulo para os laodiceanos. E nós vemos em Apocalipse a igreja de Laodiceia. Em que situação está? Por que a igreja de Laodiceia chega naquela situação? Porque não busca os conselhos de Deus em matéria da educação. Os filhos vão buscando outras educações e aí chegam naquele estado de Laodiceia do Apocalipse. Então fala aqui em Colossenses 2, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia. Olha só que interessante. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos no verdadeiro amor e enriquecidos pela plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Eu fiz algumas mensagens sobre o segredo de Deus. E aqui está falando o mistério, como fala em Apocalipse 5, o mistério que vai ser revelado na 7ª trombeta. Já falamos sobre isso, mas vamos continuar aqui. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria? Aonde está escondido todos os tesouros da excelência da sabedoria? Na mente de Deus. Então, a verdadeira educação é a gente penetrar na mente de Deus. O que passou na mente de Deus quando Ele construiu a rocha? Ele se colocou como uma rocha. O que passou na mente de Deus quando formou as flores perfumadas? Quando as flores delicadas, perfumadas, sensíveis, é representada também pela mulher que Deus criou, sensível, que gosta de estar perfumada. Interessante. Nós temos aqui no livro Educação, que nos fala sobre a excelência da sabedoria. Aonde que nós vamos adquirir verdadeira sabedoria? Porque o mundo tem ciência, o mundo tem seus laboratórios para desenvolver suas capacidades mentais, mas a sabedoria do homem vem a ser loucura, porque acreditam que estão no caminho da verdade, e a verdade é o caminho de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade
E quem não tem o caminho de Jesus Cristo e não tem a verdadeira ciência da sabedoria, não tem vida. É um zumbi que daqui a pouco passa como uma nuvem, como se nunca houvesse aparecido. E Deus quer nos dar vida, vida em abundância. Então, a fonte de semelhante educação é apresentada nessas palavras das Escrituras Sagradas, referentes ao ser infinito. Neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Conselho e entendimento tem na palavra de Deus. Nós queremos ser sábios, não estarmos contaminados nessas últimas horas, nós não devemos procurar sabedorias de homens, porque Paulo fala nessa epístola, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Logo abaixo, no versículo 4, depois do versículo 3, onde cita essas palavras, e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Por que João Batista, sendo o segundo Elias, como fala a palavra de Deus, ele não buscou as escolas dos rabinos, a escola do sacerdócio, sendo ele um filho de sacerdote, tendo o direito de ter essa educação que era apresentada dentro do povo de Deus. Mas o anjo veio do céu e disse a Zacarias e Isabel, pai de João Batista, que se o colocasse nas faculdades de teologia, iria incapacitá-lo para o serviço a qual ele foi chamado, ao serviço de Deus, para preceder com as mensagens no espírito de Elias a vinda do Messias. E nós fomos chamados para sermos mensageiros, o qual Elias foi, como está escrito em Malaquias 4, que nos últimos dias, precedendo também a vinda de Jesus, na época de João Batista era o Messias, agora a vinda de Jesus é a sua volta para redimir os seus filhos da última geração, com todos os salvos desta terra. Fala no versículo 5 que eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse terceiro Elias é representado por um povo que prega mensagens no espírito de Elias, que repreendia o sistema de governo. O que é o governo? O que é a filosofia das leis que se colocam hoje na justiça? O que é? É uma doutrina da besta. Por quê? Porque o Estado é uma besta. O sistema religioso também é uma besta, como fala em Apocalipse 13. A besta que surge do mar é o sistema religioso, a confusão que se encontra no sistema religioso. E a segunda besta que aparece em Apocalipse 13, versículo 11, é a segunda besta que representa o sistema,
governamental do Estado. E se nós colocamos os nossos filhos para serem educados num sistema corrupto, mesmo sendo do povo de Deus, nosso sistema está contaminado pelo sistema da besta, do governo, nós iremos nos incapacitar para essa mensagem que temos que proclamar como um povo escolhido para essa última hora. Então, meus queridos irmãos, meus queridos, não só os que estão, na verdade, presentes, como aqueles que não têm esse conhecimento. A verdadeira educação é nós penetrarmos na mente de Deus, buscando o Espírito de Deus. Nós fomos preparados para nos perder nessa última geração. Satanás guardou táticas para nos levar à perdição. E Deus também preparou fórmula de nós não nos contaminarmos. E a palavra de Deus diz que se nós fôssemos ser educados pela besta, não compreendêssemos a verdadeira educação, o sistema da verdadeira educação, nós iríamos estar na mão de Satanás, sendo doutrinados por ele. Estaríamos sendo incapacitados para sermos o terceiro Elias, para levarmos essa última mensagem. Isso é o que fala a palavra do Senhor. João Batista estaria incapacitado para o seu ministério. E como que nós, tendo este conhecimento, vamos buscar as faculdades de teologia? Nós estamos querendo nos incapacitar para o serviço de Deus? Quantos irmãos estavam no caminho da sabedoria, com palestras de pessoas que foram escolhidas e separadas por Deus para dar uma mensagem para os jovens dessa última geração? Foi levantadas escolas de profetas, aonde a palavra de Deus é aberta incontaminavelmente, apenas enfatizando os textos que Deus fala, colocando nos slides os textos da palavra de Deus e só enfatizando, sem ter palavras persuasivas de homens. Eu faço um apelo, meus irmãos. Nós estamos à beira de um congresso muito importante, o qual vai dar muitas pessoas lá no IAG. E eu apelo para esses palestrantes não vir com palavras persuasivas de homens, mas colocarem a palavra de Deus na tela e enfatizar somente a palavra de Deus. Não vir com as suas filosofias, porque muitos desviaram do caminho do Senhor e quiseram se incapacitar, como foi falado pelo anjo ao segundo Elias, que ele iria se incapacitar se fosse para as faculdades de teologia, para receber seus doutorados, seus diplomas. Meus irmãos, a verdadeira educação a gente se adquire não com conhecimentos de decoreba, de filosofias de homens, mas pela natureza e pelo Espírito Santo trabalhando nos nossos corações. Nós vamos ser capacitados. Se nós estivermos em meio à natureza, se nos prepararmos no meio da natureza, para levarmos essa última mensagem em testemunho, não precisa ficar pregando, preocupados em ficar falando. Nós temos que viver. A verdadeira educação não é entender para viver,
é viver a vida do nosso padrão, Jesus Cristo, conhecer a sua palavra, pegar os contextos das histórias que nós encontramos na palavra do Senhor e aplicarmos para nos corrigir em meio a essa turbulência de filosofias humanas, mundanas, que está se infiltrando em nosso povo. A verdadeira educação significa mais do que a possessão de um certo curso de estudo, muito mais do que isso. Significa mais do que preparação para essa vida presente, ser preparados para essa vida, para ser palestrante, sendo que começa a ser enganado pelo inimigo e começa a dar mau testemunho da sua vida, a sua vida começa a mudar, as saias começam a encurtar, as alimentações começam a ficar mundanas. E aqui fala que é o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e espirituais. Meus queridos, eu às vezes falo meio impetuoso, mas eu falo por amor a vocês, meus irmãos. Meus queridos que frequentaram as escolas de profetas, que tiveram os melhores professores, eu falo para vocês, meus queridos irmãos, mantenha o princípio. O princípio é olhar para os nossos pioneiros. O princípio é ver como que eles se vestiam, como que foi ensinado as suas alimentações. Segue esse princípio que você estará seguro. Ouve os profetas e prosperareis. Cuidado, meus irmãos, estamos nas últimas horas. Vamos ter um congressos agora, esses finais de anos importantes. Eu apelo a esses líderes dessas escolas de profetas, que pelo amor ao Senhor, pelo grande sacrifício de Jesus, mantenham a postura de reverência, mantenham a fórmula de falar com Deus da maneira correta, se colocando sempre de joelhos quando podem. Se estiver dentro de um carro, se estiver em lugares que tem lama, Deus vai ouvir a oração até eu deitado numa cama de enfermidade. Mas eu estou vendo que o nosso povo está abrindo brechas para viver como o nosso povo está vivendo, porque começou a abrir brechas como instituição oficial. Olha como está, olha a baderna, olha a bagunça que está. Estou passando uma mensagem, irmãos, com meu coração cortado por ver pessoas que antes davam testemunho, que pregavam a verdade presente e hoje estão cedendo aos costumes mundanos, cedendo às filosofias de doutores. Satanás tem usado pessoas para pegar e minar a nossa postura e nós estamos cedendo. Eu tenho visto, tristemente, as roupas, a postura. E quando João Batista é enfatizado a sua roupa de couro com cinto, estamos falando de vestimenta. A vestimenta simples, a vestimenta modéstia, a alimentação vegetariana, que representa a alfarroba, quando fala da alimentação de João Batista. E nós somos o terceiro Elias. João Batista é o nosso exemplo como segundo Elias. Meus queridos irmãos, alerta sobre isso. Que Deus possa nos ajudar, meus irmãos. Talvez, se eu continuar falando nessa palestra, eu vou ter um espírito mais impetuoso,
de tristeza de ver tantos se descambelarem, tantos irmãos, continuando dentro da igreja, mas levando outros para a perdição. Tenha misericórdia, irmãos, de vocês e tenha misericórdia também dos nossos queridos jovens, nossos irmãos. Os meus jovens foram afetados e o meu coração está cortado pelos nossos jovens que estão sendo afetados por essa doutrina espúria que se infiltrou em nosso meio. Paulo falou para Babilônia e Laodiceia. Laodiceia, que está lá em Filipenses 2, ela é representada em Apocalipse. Apocalipse falando de Laodiceia, que é o nosso estado. Que nós venhamos compreender que o mais elevado do que o sumo pensamento humano pode atingir é o ideal de Deus para os seus filhos. A santidade, ou seja, a semelhança com Deus, é o alvo a ser atingido por essa última geração. À frente do estudante existe aberta a senda de um contínuo progresso. Ele tem um objetivo a realizar, uma norma a alcançar, os quais incluem tudo que é bom, puro e nobre. Eu pretendo encontrar com todos esses nossos irmãos nesse congresso que vai ser anunciado, que vai ser muito importante para todos os que estavam envolvidos no início desse grande movimento de profetas. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós venhamos nos acordar e tomarmos posição, determinarmos em nosso coração de fazermos tudo segundo os conselhos que estão no espírito de profecia e não olharmos para homens, porque homens que se apresentaram como estrelas, porque Deus os alcançou e os usou, também estão abrindo brechas para que o inimigo use para minar o que eles mesmos ensinaram. Que nós venhamos ficarmos despertados nessas últimas horas da história. É a minha oração para cada um de nossos irmãos que estão espalhados por este mundo. Que Deus nos abençoe. Amém.